Olá, meus irmãos. Quem fala aqui é o Padre Beto Badiani. Hoje é dia 30 de setembro de 2021, dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele que organizou a palavra de Deus, o cânon da Bíblia, e colocou a Bíblia com toda a estrutura que nós a conhecemos até nos dias de hoje. Graças à sua sabedoria, conhecimento de línguas, São Jerônimo pôde salvar a palavra de Deus de se perder com o tempo. Então rezemos a São Jerônimo para que também preservemos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Hoje, meus irmãos, nós estamos meditando o Evangelho que fala para nós sobre o envio dos 72 discípulos. Jesus escolheu 72 discípulos e os enviou à sua frente com toda a autoridade. E falava que a messe era grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores. Eis que eu vos envio, ele dizia, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Então Jesus está colocando umas recomendações. Ele fala de permanecer com uma palavra dentro daquela casa, comer, viver a fraternidade, não passeis de casa em casa. E aí depois ele vai colocar no Evangelho: curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, nós sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade que não acolheu os discípulos. Então percebam, meus irmãos, que a palavra de hoje é um envio dos discípulos. Nós devemos colaborar com este envio de Deus. Nós vemos que o evangelho de hoje ele é citado na palavra de Deus por Lucas e Mateus. E essas duas falas que são ditas sobre a missão dos 72, logo se trata de um tema muito importante para a igreja, né? Nós vemos que Jesus preparava o coração dos discípulos, né, para este momento. O evangelho lido neste dia, lemos que a missão antes foi confiada aos 12 para depois ser transmitida aos 72. Quando Jesus fala que enviou os 72 discípulos a cada cidade e lugar onde eles deviam ir, lembremos que a igreja não existe para si mesma, a igreja foi feita por homens e ela é criada para os homens, para que os homens sejam continuadores da missão de Cristo. Nós, como igreja, somos sal da terra e luz do mundo. Somos chamados a iluminar e dar sabor à vida das pessoas e, através da vivência dos valores cristãos, saímos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos pensar nesse momento. Os 72 têm a missão de serem continuadores e a autoridade deles se dá pelo fato de viverem a obediência à palavra de Deus. Os 72 discípulos quer nos dizer que a missão não é apenas de um exercício pequeno de um grupo de pessoas, mas todos devem seguir este chamado. Todos os batizados têm a mesma missão de continuar a palavra de Deus no mundo em que nós estamos vivendo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, todos os cristãos do mundo, para serem testemunhas de tudo o que Jesus fez e disse, especialmente de sua morte e ressurreição, por amor à humanidade. O cristão deve ter imbuído dentro do coração essa missão. Eu sou continuador do Cristo no mundo que eu estou vivendo. Somos enviados no meio de lobos, que são representações da violência que existem no mundo. Somos sinais porque somos cordeiros, simbolizando a mansidão, talvez a fraqueza, a fragilidade, mas o cordeiro só consegue se salvar da agressão do lobo se o pastor intervém em sua defesa, ou seja, confiar plenamente na ação de Cristo. Meus irmãos, dos 72 discípulos para a missão, Jesus dá recomendações que nós nunca poderemos esquecer.
Primeiro, Deus quer que os discípulos mudem as relações entre os seres humanos. Os discípulos precisam, lembrar que o reino de Deus não é tarefa para gente solitária, e por isso Jesus envia de 2 em 2. Ou seja, um completa no que está faltando no outro. Depois o reino de Deus que eles anunciam, que eles vão anunciar, vai vencer todo o mal. Essa é a confiança. Por isso o mal não tem futuro. Deus quer que todos tenham vida. Por isso todos têm de optar pela vida. O terceiro ponto que eu acho que é importante a gente pensar é que todos devem pôr toda a sua confiança no Pai Celeste. É a pobreza de espírito, essa é a pobreza do espírito que dará liberdade ao homem para pregar a palavra de Deus. Quando estamos profundamente apegados aos bens materiais, nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Então, os discípulos devem aprender a reconstruir as relações de confiança, mas principalmente confiar plenamente de que Deus nunca deixará faltar aquilo que eles precisam. O discípulo também deve deixar a autossuficiência para lembrar que Deus é que provê todas as coisas. O fundamental que os discípulos devem ter em conta é que eles estão a trabalho na construção de um reino de Deus. A missão de Jesus serve tanto para formar missionários, para despertar também as pessoas que são visitadas. Quando nós dizemos a paz esteja nessa casa, nós devemos entender que nós somos sempre portadores da paz. E com isso nós formamos as pessoas que ouvem a nossa palavra. Somos, como igreja, chamados a repensar profundamente e a relançar com fidelidade as nossas palavras, sermos audazes naquilo que vamos viver. Enfim, meus irmãos, que nós hoje compreendamos que Deus enviou os discípulos ontem, mas continua nos chamando a viver no seu reino. Então, que hoje nós lembremos de rezar por toda a igreja para que não desanime da sua missão. Eu sou igreja, e onde eu estiver, Senhor, faça-se de mim a tua palavra para que eu possa ser continuador da tua palavra no mundo tão ausente de valores do Evangelho, no mundo onde existem tantas ausências de valores cristãos, no mundo onde a família é atacada, no mundo cheio de ideologias, onde essas ideologias ferem profundamente o próprio Evangelho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.